1 Reis, capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, quando soube que Salomão tinha sido coroado rei no lugar de Davi, mandou embaixadores a Israel. Esse rei sempre teve bom relacionamento com Davi. Salomão mandou dizer a ele: "Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo em homenagem ao Eterno, porque teve de lutar o tempo todo em toda parte, até que o Eterno pusesse todos os seus inimigos sob o seu domínio. Agora o Eterno concedeu a paz a todo o território. Não temos inimigos, não enfrentamos hostilidades. Creio que é o momento certo para construir um templo em homenagem ao meu Deus, de acordo com a promessa do Eterno a meu pai. Seu filho, que o substituirá no seu trono, construirá uma casa em minha homenagem. Por isso preciso da sua ajuda. Peço que autorize o corte de cedros na floresta do Líbano. Meus lenhadores trabalharão em parceria com os seus, e pagarei aos seus funcionários o salário que for estipulado. Você sabe que entre o meu povo não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios." Quando Hirão recebeu a mensagem de Salomão, ficou muito contente e exclamou: "Bendito seja o Eterno, que deu a Davi um filho tão sábio para governar aquela grande nação." Ele mandou dizer a Salomão: "Recebi seu pedido de cedros e pinheiros. Você terá tudo o que desejar. Os meus lenhadores levarão a madeira da floresta do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar até o local que você determinar. Ali ela será desamarrada para você poder levar. Peço apenas que se responsabilize pela alimentação dos meus funcionários." Foi assim que Hirão forneceu toda a madeira de cedro e de pinheiro que Salomão desejava. Em troca, Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo e 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. A mesma quantidade era enviada a cada ano. O Eterno deu sabedoria a Salomão, como tinha prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, formalizada por meio de um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 homens de todas as partes de Israel. Ele os agrupou em turnos de 10.000 por mês para trabalhar na floresta do Líbano. Eles trabalhavam 1 mês e descansavam 2. Adonirão era o chefe dos trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 trabalhadores não qualificados e outros 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Tinha ainda 3.300 mestres de obra para supervisionar o trabalho e os funcionários. Seguindo as ordens do rei, eles transportavam enormes blocos de pedra, que serviriam de fundação para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão, em parceria com os homens de Gebal, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a construção do templo. 1 Reis, capítulo 6. 480 anos após a saída dos israelitas do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo do Eterno. O templo que o rei Salomão construiu para o Eterno tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Havia um pórtico ao longo dos 9 metros de largura do templo, que avançava 4,5 metros. O templo tinha janelas com grades estreitas. Junto à parede externa, o rei construiu uma estrutura de sustentação que continha diversas salas de pequeno tamanho. O pavimento inferior tinha 2,25 metros de largura. O do meio tinha 2,70 metros de largura. E o terceiro tinha 3,15 metros de largura. Ele fez saliências na parede externa do templo para apoiar as vigas. Os blocos de pedra para a construção do templo foram todos lavrados na pedreira. Por isso não se ouvia no canteiro de obras barulho de martelo, talhadeira ou qualquer outra ferramenta de ferro. A entrada do pavimento inferior ficava do lado sul do templo. Uma escadaria levava para o 2º andar e depois para o 3º. Assim foi feita e concluída a construção. Salomão fez um forro com estrutura de madeira e tábuas de cedro. A estrutura ao longo das paredes externas estava unida ao templo com vigas de cedro, e as salas laterais tinham 2,25 metros de altura.
A palavra do Eterno veio a Salomão. Quanto ao templo que você construiu, é importante que você viva de acordo com o que eu determinei e obedeça a tudo o que eu disser, seguindo as minhas instruções com toda atenção e obediência, para que eu cumpra em você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Eu, pessoalmente, vou habitar entre os israelitas. Não vou abandonar o meu povo Israel. Salomão construiu e concluiu o templo. Ele fez o acabamento interior, desde o chão até o teto, com tábuas de cedro. O assoalho foi feito com tábuas de pinheiro. Ele separou 9 metros no fundo do templo para fazer o santuário interno, o lugar santíssimo. Revestiu-o com tábuas de cedro do chão ao teto. Como piso, usou tábuas de pinho. Em frente, o santuário principal media 18 metros. Todo o interior do templo era revestido de cedro entalhado com desenhos de frutas e flores. Não se via nenhuma pedra. Tudo foi revestido com madeira. O santuário interior do templo era o local da Arca da Aliança do Eterno. Esse santuário interior tinha 9 metros de altura, 9 de largura e 9 de comprimento. Tudo foi revestido com ouro puro. O altar de cedro também recebeu um revestimento de ouro puro. Todo o interior do templo foi revestido de ouro. Havia correntes de ouro penduradas na frente do santuário interior, nas paredes, no teto, no chão e no altar. Enfim, ouro por toda parte. Ele fez também 2 querubins de madeira de oliveira, com 4,5 metros de altura. Os 2 tinham o mesmo tamanho e as mesmas medidas. As asas abertas mediam 2,25 metros. De uma ponta a outra da asa eram 4,5 metros. Ele pôs os querubins no santuário interior. As asas abertas dos 2 querubins se estendiam por toda a extensão da sala. A ponta da asa de um querubim tocava a parede de um lado, e a ponta da asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. No meio as asas se tocavam. Os querubins também foram revestidos de ouro. Também entalhou figuras de querubins, palmeiras e botões de flores em todas as paredes do santuário principal e do santuário interior. O assoalho, tanto no interior quanto no exterior, também foi revestido de ouro. Ele fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham 5 lados. As portas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro. Da mesma forma, ele construiu a entrada do santuário principal com batentes de madeira de oliveira, mas esses batentes tinham 4 lados. As portas eram de pinho, com 2 folhas. Cada folha da porta abria separadamente. Elas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro batido. Ele construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavradas e uma última camada de tábuas de cedro. O alicerce do templo do Eterno foi lançado no 4º ano no mês de Ziv. A construção foi terminada em todos os detalhes, tudo conforme o planejado, no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. Salomão levou 7 anos para construir o templo. Segundo Crônicas, capítulo 2. Salomão determinou que se começasse a construção da casa de adoração em homenagem ao Eterno e de um palácio para si. Salomão nomeou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra nas montanhas e 3.600 encarregados da obra. Em seguida, Salomão mandou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: Mande-me cedros como você enviou ao meu pai Davi quando ele construiu um palácio. Estou me preparando para construir uma casa de adoração em homenagem ao Eterno, meu Deus, um santuário para queimar incenso aromático, apresentar o pão consagrado, oferecer ofertas queimadas de manhã e à tarde, nos sábados, na lua nova e nas festas sagradas. Essa é a obrigação de Israel para sempre.
A casa que estou construindo deve ser grande, pois o nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem é capaz de construir uma estrutura assim? Pois nem o céu, nem mesmo o universo são capazes de contê-lo. E quem sou eu para construir uma casa adequada para Deus, a não ser para queimar incenso diante dele? Assim, preciso de sua ajuda. Mande-me um artífice que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro e tecidos roxo, vermelho e azul, e que saiba entalhar, para supervisionar os artesãos de Judá e de Jerusalém, que meu pai treinou. Mande também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano. Sei que seus lenhadores têm muita experiência em tirar madeira das matas do Líbano. Eu mandarei funcionários para ajudar seus trabalhadores a cortar bastante madeira. Vou precisar de muita madeira, pois a casa que estou construindo será majestosa. A alimentação dos seus lenhadores fica por minha conta. Mandarei 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito a Salomão: Está claro que o Eterno ama seu povo, por isso constituiu você rei sobre ele. A carta continuava: Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, Criador do céu e da terra, que deu ao rei Davi um filho tão sábio, inteligente e com tanto discernimento para construir um templo para o Eterno e um palácio para você. Já estou enviando Hurão-Abi, um construtor muito competente. A mãe dele é de Dan e seu pai de Tiro. Ele tem muita habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira e tecido roxo, azul e vermelho. Também trabalha muito bem com entalhes. É competente para fazer os desenhos com seus desenhistas e arquitetos e com os de seu pai Davi, meu senhor. Mande o trigo, a cevada, o azeite e o vinho para meus trabalhadores, como você falou. Tiraremos a madeira necessária das matas do Líbano e vou providenciar para que ela flutue até Jope. De lá, você a levará para Jerusalém. Salomão fez um levantamento de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como seu pai tinha feito. Eram 153.600 estrangeiros. Ele nomeou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras nas montanhas e 3.600 encarregados das equipes de trabalho. Segundo Crônicas, capítulo 3. Finalmente Salomão começou a construir a casa para o Eterno em Jerusalém, sobre o monte Moriá, no qual o Eterno tinha aparecido a Davi, seu pai. O local foi o que Davi tinha determinado, na ira de Araúna, o Jebuseu. Ele começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Este era o tamanho da casa de Deus que Salomão estava construindo: 27 metros de comprimento por 9 metros de largura, conforme o padrão antigo de medida. O pórtico da entrada tinha 9 metros de altura, e a largura da construção era a mesma, 9 metros. O interior era revestido de ouro puro. Salomão revestiu a entrada principal com cipreste folheado a ouro puro, com desenhos entalhados de palmeiras e correntes. Ornamentou o prédio com pedras preciosas e ouro de Parvaim. Revestiu tudo com ouro: as vigas, os batentes, as paredes e as portas. Nas paredes foram entalhadas figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo de 9 metros de largura, 9 metros de comprimento e 9 metros de altura. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro. Os pregos também eram de ouro e pesavam 600 gramas. As salas superiores também foram revestidas de ouro. Esculpiu para o lugar santíssimo e revestiu de ouro 2 querubins, enormes figuras com aparência de anjos. Os 2 conjuntos com as asas abertas
mediam 9 metros. Cada asa media 2,25 metros, e elas se estendiam de uma parede à outra. Eles ficavam de pé, de frente para o pátio principal. Decorou a cortina de azul, roxo, vermelho e linho fino. Desenhou nela querubins. Levantou 2 enormes colunas de 16 metros cada uma. Em cima delas havia um capitel de 2,25 metros de altura. O topo de cada coluna foi enfeitado com correntes em forma de colar, e nelas estavam penduradas 200 romãs. Pôs as colunas na entrada do templo, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. A da direita recebeu o nome de Jaquim, segurança, e a da esquerda de Boaz, estabilidade.